Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia e espiritualidade, é o programa da Rádio Catedral 106.7 e é o programa do grupo dos psicólogos que são católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Gente, hoje estamos com uma estreia, ela que compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, mas que hoje nos dá a alegria e a honra de tê-la aqui compondo o time do programa Viver Bem. Ela estava afastadinha, eu já havia convidado algumas vezes, mas ela está com um bebezinho, gente. Já já ela vai falar com vocês, ela que é paroquiana da São Judas Tadeu, ali de Bangu. Ali, né, de Bangu, está hoje estreando aqui no programa para falar sobre um tema muito interessante. Uma ouvinte pediu e, assim, a ouvinte não quer se identificar. Ela sugere o tema, como aceitar o destino. E é sobre este tema que a doutora já vai se apresentar, né? A doutora Luciana Almeida. Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço muito, né, o convite de estar aqui. Para mim é maravilhoso estrear aqui com vocês. E eu estou, assim, lisonjeada mesmo. Agradeço. Nós é que agradecemos, eu sei, sou mãe também, né? Então, claro, minha filha já é casada, mas quanto é difícil quando a gente tem um bebezinho, né? Poder retomar as nossas atividades. Quanto nos custa mesmo, né, Luciana? E você, sua bebê está com que idade? Então, deixa eu me apresentar, né, dando meu nome, né, novamente, Luciana Almeida, sou psicóloga clínica, trabalho tanto individual, né, no consultório, como trabalho em grupo com mulheres também, e meu CRP é 05588663, né, para que todos possam ver, né, e aí, o meu bebê, né, Ravi, ele está com 10 meses, desde a pandemia do ano passado, eu parei um pouco as minhas atividades por conta da pandemia também, né, nos limitou em alguma coisa, mas também por conta do bebê. E agora eu estou retomando as minhas atividades, né, com os atendimentos. A minha agenda ainda é um pouco restrita, mas eu já comecei a disponibilizá-la para todos, né, e aí eu estou começando. Ah, que bom! E bem-vindo, Rabi, que tem 10 meses, está ouvindo a mamãe. Então, fala um pouquinho desse grupo de mulheres, muito interessante. Então, eu faço um trabalho que eu comecei com o Ciclo de Mulheres presencial, desde 2019, lá em Bangu. É um trabalho de escuta e acolhimento junto às mulheres, onde a gente faz um trabalho para que a mulher tenha voz, para que ela tenha um espaço, para que ela possa ser ouvida nas suas dores, né? É exatamente sobre isso, né? Nós mulheres, a gente tem essa luta do dia a dia de ter que dar conta de tudo, dar conta da família, dar conta dos filhos e da vida profissional também, porque nós somos mulheres que temos a nossa vida profissional. Então, por conta dessa necessidade, dessa demanda que sempre veio surgindo para mim, eu sempre digo que é mulheres multitarefas, né, que fazem um monte de coisas, que surgiu esse momento para que a gente fizesse uma pausa, para a gente refletir as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí surgiu a ideia. Eu já fiz um grupo também online, que foi o Pausa Feminina, agora em junho eu lancei. E agora a mentoria, né, que é Força Feminina, também agora em agosto. E aí a gente está embora com esse trabalho para frente, porque eu gosto muito. É gratificante estar com as mulheres para mim. Já me interessou esse grupo Pausa Feminina, gente. É preciso dar uma pausa, sim. É preciso ter tempo para poder viver e não apenas sobreviver, não é isso, Luciana? Verdade. Doutora Luciana, o seu tema, que foi pedido por um ouvinte que pede não se identificar, é o seguinte: como aceitar o destino? Então, antes eu vou pedir aos nossos amados ouvintes que registrem o WhatsApp aqui do programa. É o 3231-3560 e também o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br.
se perder o programa, olha, tem uma solução. Entre no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Catedral, e lá digite programa Viver Bem. E também temos o nosso Instagram, olha quanta coisa boa para encontrar o programa Viver Bem. O Instagram do programa é o PGM Viver Bem. Se não conseguir falar aqui com a gente, aqui pela produção, pode mandar um recadinho também por lá. Então, Luciana, poderia fazer um contexto sobre esse tema, mas principalmente esclarecer aos nossos ouvintes o que é destino? O destino, né, a gente tem, até acho que a pandemia, né, veio como um exemplo disso, né, são situações que surgem na nossa vida que a gente não tem como controlar, né, a gente às vezes quer ter o controle das coisas, a gente quer organizar a nossa vida, nós mulheres então queremos planejar, né, tudo, sendo que às vezes a gente não consegue, né, existem situações que surgem na nossa vida que a gente não tem esse controle, e aí é como se a gente falasse, o destino quis assim. E aí a gente às vezes tem dificuldade de lidar com esse destino, aquilo que ocasionou na nossa vida, que foi algo que aconteceu de fato, e a gente não foi algo que a gente pudesse planejar, fugiu do nosso planejamento, né? Eu digo que até a pandemia veio para isso, porque foi uma situação que a gente teve que parar muitas coisas, a gente não teve como modificar a situação e a gente acabou tendo que modificar nós mesmos, né? É verdade, nós fomos, eu costumo dizer que nós fomos sequestrados. Eu lembro-me, Luciana, que dia 17 de março de 2020, eu saí do consultório muito tarde, atendo de 8 às 21 horas, já eram 21h30 e meu marido já estava lá embaixo esperando. Eu larguei, desci junto com o paciente, larguei o recibo, tudo em cima da mesa e falei, amanhã eu vejo isso. Gente, não consegui voltar, voltei agora depois de um ano, voltei depois das vacinas, somente agora atender presencial. Enquanto isso, ficamos online. Ou seja, precisamos lidar ou aprender a lidar com a imprevisibilidade da vida. Então, até para colaborar com a doutora Luciana, respondendo a essa pergunta da ouvinte, eu diria que o destino é uma sucessão de acontecimentos que não prevemos. É a imprevisibilidade da vida, é o inevitável. E o conceito de destino é antiquíssimo, não é mesmo? Sim. Os próprios pensadores, a própria filosofia já falava muito sobre isso. Frankl também, né? Sim. Nós ainda há pouco, nos bastidores aqui da rádio, e Luciana menciona Viktor Frankl. Quer falar um pouquinho? Eu amo, né, a história de Viktor Frankl, porque ele que viveu nos campos de concentração nazista, né? Sim. Então é o exemplo maior que a gente tem, né, de superação. Então eu gosto muito, me apaixonei pela história. E a logoterapia, né, que é a terapia do sentido da vida, vai dizer isso. Quando a gente tem uma situação que a gente não pode mudar, mudamos a nós mesmos, né? E é isso que Frankl fez, né? Ele superou, né, teve resiliência para superar aquilo que ele viveu, de muita luta, muito sofrimento. Então não é romantizar o sofrimento, mas quando a gente não pode evitá-lo, a gente vai vivê-lo, né? Sim, e ter a capacidade de uma mudança de olhar, como Frankl bem nos orienta, né? E Frankl vai dizer também que denominamos destino exatamente aquilo que não temos influência ou a própria capacidade de alterar, mas nós temos a liberdade e a responsabilidade de mudarmos o foco daquele acontecimento. E ele fala também de algo que é inescapável ao homem. Ele fala do sofrimento. O sofrimento é inescapável ao homem. Então, se o destino ainda que seja algo, né, uma sucessão de oportunidades para se viver a vida, que tenhamos consciência que a imprevisibilidade também existe e o sofrimento faz parte dessa linda trajetória. Sim. Que é chamada viver.
Sim. E como saber, Luciana, outra pergunta que nos chegou aqui pela produção, como saber se o que eu estou vivendo é algo inevitável? Essa pergunta é bem importante, né? Porque às vezes a gente acha que tudo também é do destino, né? E a gente deixa que a gente viva somente pelo que é, pelo destino, pelo aquilo que foi colocado para mim. Então, ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade, como você falou, de tomar, né, as decisões, fazer as nossas escolhas, né, até mesmo diante do sofrimento. Então, quando aquilo é algo inevitável, quando a gente percebe que a gente não pode controlar, que foi uma situação, várias situações na nossa vida em que a gente não pode controlar, por exemplo, uma doença, uma enfermidade que chega, é um exemplo grande disso, né? Pessoas que às vezes têm que lidar com alguém doente, um ente querido, e às vezes a pessoa, né, nós temos que lidar com aquela situação e a gente precisa se colocar, né, se posicionar naquele momento. Não fugir, né, daquilo que a vida nos trouxe, mas é isso, identificar que aquilo que aconteceu na vida foi uma fatalidade. Né? Existem algumas doenças, né, como a gente citou a pandemia, existem situações que a gente não pode responder naquele momento por aquilo, né? Não temos respostas. Por que aquilo aconteceu? Né? Foi algo inevitável. E aí é sempre observar na nossa vida aquilo que a gente tem realizado que realmente não está no controle da nossa vida, aquilo que não foi responsabilidade minha. Né? Por exemplo, as atitudes dos outros, né? Também é uma situação que a gente às vezes não pode controlar e afeta, nós somos afetados diretamente porque nós somos seres que vivemos no coletivo, né? Somos seres que vivemos, né, na sociedade, então às vezes aquilo que o outro faz nos afeta, mas a gente não tem o controle sobre o comportamento do outro, mas temos o controle sobre o nosso comportamento. Então avaliar sempre isso, se diante daquela situação que eu me coloco, aquilo que eu posso controlar, aquilo que faz parte da minha responsabilidade ou não. Mais ou menos, né, nessa questão. Muito interessante, doutora Luciana, que você coloca, porque você fala desse lugar da nossa unicidade, desse lugar da nossa liberdade, desse lugar da nossa responsabilidade. Né? E quantas vezes nos deparamos na clínica com casos de que a própria pessoa ela passa a ter sintomas angustiantes, ansiedade e outros mais, quando ela não tem a clareza desse lugar. Né? E que, claro, num processo de psicoterapia nós vamos na verdade, iluminar que o próprio paciente ele encontra. Né? Quando falamos paciente, não é a pessoa pacífica, e sim aquele ser humano que sofre. E todo sofrimento merece nosso respeito. Então, quando você fala do inevitável, né, como saber se o que estou vivendo é algo inevitável. A vida é imprevisível. Então, um acidente, por exemplo, é algo que ninguém prevê. É um bom exemplo. É um acidente. Claro, ninguém quer sofrer um acidente, sim, mas tantas expressões das pessoas que vivem para além de um acidente. Sim. As próprias Paralimpíadas é um grande exemplo. É um grande exemplo. Né, e que nos inspira. E quantos de nós, às vezes, por pequenas coisas na vida, queremos parar. Entra numa tristeza infinda, e isso também é muito comum e recorrente nos nossos consultórios. Mas a próxima pergunta é como lidar com as situações que eu não posso mudar? Ela é até complementar, né, a pergunta anterior. Muito, muito boa. Aqui seria como na prática, né? Acho que Sim. Como praticar, né? Porque eu acho que na vida a gente aprende muito, mas a gente às vezes tem dificuldade de colocar na prática. Sim. E eu acho que a psicoterapia é uma das formas, né, que a gente leva a pessoa ali, né, a trilhar esse caminho de praticar, né, de olhar para a sua vida. Sempre eu falo isso, né? Esse olhar para a sua vida, para as suas necessidades, para aquilo que você precisa, né?
avaliar e ter resiliência mesmo. A gente fala muito sobre essa palavra, né? Mas é a capacidade de você se colocar diante de todas as circunstâncias da vida, das mais difíceis que a gente vive, né? E a gente não tem as garantias, né, da vida, daquilo que a gente vai ter, do que vai acontecer. É viver com esse pensamento. Sim, então, a doutora Luciana, ela volta já já, gente, aguardem aí, que precisamos dar o intervalo, mas a doutora Luciana volta no segundo bloco. É 1 minutinho apenas e voltamos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Estamos voltando aqui no segundo bloco desse programa abençoadamente maravilhoso. E eu quero lembrar a todos vocês que no próximo mês de setembro nós estaremos num novo horário, no mesmo dia, viu? Domingo, não percam, mas no novo horário e com um tempo um pouco maior. Nós iniciaremos o programa às 14 horas e iremos até às 15 horas. Olha que presente maravilhoso a Rádio Catedral nos deu e foi a pedido de todos vocês, ouvintes do programa Viver Bem. O programa que nos leva a refletir sobre a vida que a gente tem, sobre esse dom gratuito. E você pode continuar participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 3231-3560 e também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, hoje vocês sabem, né? Estou aqui com ela, que está estreando no programa hoje, que é a doutora Luciana Almeida, ela que é da paróquia São Judas Tadeu, que é mãe do bebê Ravi, que só tem 10 mesezinho, e tem grupos maravilhosos. Ela trabalha com mulheres, ela também é psicóloga clínica no individual, mas também faz esse trabalho belíssimo com mulheres. Então, doutora Luciana, vamos voltar ao segundo bloco. Se quiser complementar qualquer outra das perguntas anteriores, fica à vontade, mas chegaram algumas outras. E a primeira é: como lidar com as situações que eu não posso mudar? Essa pergunta, né, às vezes a gente faz sempre na nossa vida, né? Como lidar com situações que a gente não pode mudar, né? Como a gente citou anteriormente, né? A pandemia foi um exemplo disso, né? E além de situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? Como situações em que a gente não pode mudar, não faz parte do, né? Nós não fomos responsáveis pelaquilo, ou uma fatalidade. E lidar com isso é tendo resiliência, né? A capacidade da gente se transformar através daquilo, né? Buscando ajuda se for preciso, né? Auxílio, se permitindo olhar para aquela situação, né? E perceber que algumas situações na vida a gente vai sempre ter que viver, ter que enfrentar, né? Faz parte, é inerente, né, à vida do ser humano, ter que lidar com o sofrimento. Não temos garantias na vida também. Ter essa consciência de que nós não temos certeza das coisas que vão acontecer, né? Não viver achando, né, acreditando que a gente pode controlar tudo. Essa necessidade de controle que a gente tem, planejamento, às vezes atrapalha. Porque às vezes a gente olha para aquilo e aí, quando a gente se depara com algo que foi inevitável na vida, a gente fica surpreendido e às vezes traz um sofrimento. Então é viver sempre nessa consciência de que a vida sempre vai trazer alguma situação em que eu não posso evitar e que eu não posso controlar. Saber identificar quais são essas situações para que eu possa tomar atitudes, né, coerentes, mas que às vezes eu vou precisar recuar e simplesmente viver aquilo que a vida tem me trazido, né? Belíssima resposta, e tem uma que acredito até que você já tenha avançado um pouquinho, mas vamos fazê-la. O que fazer para aceitar o destino? Também complementa, né? Isso. Olhando, né, para isso, eu sempre digo que a gente precisa olhar para as nossas emoções, para aquilo que nós temos vivido, não fugir daquilo que é a nossa realidade, de fato, aquilo que a vida apresenta para a gente, e se permitir viver o que a vida tem, né, para nos oferecer. Tanto as alegrias quanto as tristezas, né, faz parte. Se permitir, e uma das coisas que eu falo também é olhando para as nossas emoções.
Olhar para, de fato, como eu reajo a cada situação que a vida me apresenta. As emoções são isso, né? Como eu lido com o medo, com a raiva, com a angústia, com a ansiedade, com essas situações que a gente se depara no dia a dia. E a gente, se permitindo olhar, eu posso cuidar, eu posso tratar, né? Eu posso olhar para aquilo ali e tentar ressignificar. E quando a gente não olha para aquilo, a gente vai vivendo no automático. Eu sempre digo isso, por isso que eu criei o Pausa Feminina, para que a gente não viva no automático, para que a gente sempre pare para refletir as nossas ações, as nossas emoções. E isso é um dado de realidade muito presente, né? Essa pressa. E muito interessante essa pausa. Como eu disse no bloco anterior, já quero fazer parte, porque a gente precisa parar, respirar. Mas brincadeiras à parte, né? Eu quero também complementar dizendo aos nossos ouvintes que aceitar o destino é ter paciência, preciso buscar essa serenidade que nos é própria. É a vida que nos pergunta e faz com que tenhamos muita pressa para responder. E que tal começar a tirar o relógio do pulso? Que tal começar a vivenciar e a degustar cada momento? Olhar para o céu, respirar, olhar a beleza das flores, da natureza, olhar os olhos de um amigo, poder dar um bom dia do fundo da nossa alma. Então, o que fazer para aceitar o destino é viver o momento presente, é o aqui e agora, viver como se fosse o último momento. E assim sim, sim, poderemos aceitar o que é reservado por Deus na vida de cada um de nós. E, doutora Luciana, como fazer para assumir as rédeas da vida? Essa pergunta a gente tomar as rédeas da vida, né, encontrando sentido para a vida, né, encontrando aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria, né, não vivendo em busca de comparações ou vivendo somente para fora, mas voltar-se para dentro. Esse movimento de olhar para dentro é para a gente se conhecer melhor, ver aquilo quais são as nossas necessidades, né, quais são aquilo que a gente precisa e necessita no momento atual em que a gente está enfrentando. Né, buscar aquilo que nos dá energia, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos move. Isso é encontrar o sentido da vida. Né, que ele é transitório. A gente também precisa ter essa noção de que às vezes a gente vai em busca de algo e a gente muda conforme a gente vai se autoconhecendo, buscando melhorar, né, aquilo que a gente precisa modificar na nossa vida. Então sempre nós vamos precisar olhar para isso, para esse movimento que a vida faz. Nós nos mudamos assim como a vida vai mudando também. E as circunstâncias também vão se modificando. Interessante isso que a Luciana coloca, viu? E eu também quero ampliar um pouquinho quando ela fala dessa mudança. Também podemos pensar nesse processo psicoterapêutico, como ajuda ao ser humano, a pessoa, a assumir essas rédeas da própria vida, ou seja, a lidar com a imprevisibilidade, a aprender esse processo de mudança que todos nós passamos, né? E aprender, de fato, o autoconhecimento, tomar posse de quem somos verdadeiramente e, consequentemente, chegaremos ao autocontrole. Tudo isso pode ser adquirido com um processo psicoterapêutico, né? E essa autonomia Sim. que a Luciana fala. A autonomia, ela vai nos dar consequência de uma vida com propósito e com responsabilidade. Porque à medida que a gente vai buscando viver a liberdade, que a gente diz, né, essa liberdade em tomar decisões, em tomar atitudes até mediante o sofrimento, eu posso ter uma vida com mais propósito, uma vida com responsabilidade diante das minhas ações. Então, tomar as rédeas da vida é sempre perceber que eu tenho responsabilidade pela minha atitude mediante a qualquer circunstância que a vida apresenta para mim. Então, a gente olhar sempre para essa questão. Existem coisas que eu não posso mudar, mas sim, também existem situações da vida que eu tenho responsabilidade
de tomar atitudes, né, de mudar, né, modificar a mim mesma, né, diante daquela situação em que eu me encontro. Agora, Luciana, tem muita gente que tem medo do destino, tem medo da vida, tem medo até de sair de casa, né? Então, como se desenvolve esse medo? O medo, eu sempre também surge muito, né, nos atendimentos, né, em psicoterapia. Praticamente todas as nossas falas a gente tem que falar do medo, porque ele surge em muitos momentos da vida, né, e é medo de ter medo, né, o medo que ele vai aumentando cada vez mais se a gente alimentar também o medo, porque o medo você só lida com ele enfrentando, né, pegando ele lá como um gigante enorme na sua vida lá diante, mas você enfrentando o medo. E exatamente o medo surge dessa necessidade que a gente tem de lidar com as situações que a gente tem que enfrentar, né? A gente precisa enfrentar situações e o medo vai surgir em várias situações da vida, né? E a gente não tem como fugir do medo, a gente só tem como enfrentá-lo, né? E sempre olhar para a emoção que eu tenho diante daquela situação que me apresenta. A psicoterapia também ajuda bastante isso, né? É verdade. E lembrarmos que somos seres sociais, né? Seres que sofremos influências e as próprias notícias, a própria mídia, numa sociedade como a nossa, né? Que até ela nos leva a esse lugar do medo. Por quê? Há muita violência, muitas ações humanas, infelizmente, né? Que nos leva a esse lugar, leva o ser humano a ter medo de se relacionar e as próprias condições hoje tecnológicas que temos levam o ser humano a se isolar. Então se pede a comida, somos seres sociais, né? Mas se pede a comida aqui na palma da mão, se assiste um filme sozinho, ou seja, estamos perdendo até essa capacidade de nos relacionarmos. E nós precisamos voltarmos a essa consciência que somos seres sociais. Olha, doutora Luciana, sua participação está sendo brilhante, teríamos muitas perguntas que nos chegaram, mas o programa passou rapidinho. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Então pedimos que a doutora ela se despeça, deixando o seu contato e principalmente uma mensagem aos nossos ouvintes. E volte, viu, para o próximo programa. Já volto, sim. Mais vezes, já me coloco à disposição. Exatamente essa mensagem que eu deixaria, né? De que a vida é arriscar-se, né? E a gente ter medo de se arriscar é medo de se colocar na vida. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa se colocar na vida e em qualquer situação que vier, né? Claro, com todo auxílio, com toda ajuda e principalmente percebendo que nós somos humanos. E essa humanidade é que nos faz, né? Saber que eu sou humana faz com que eu fique mais tranquila em saber que eu posso errar e recomeçar sempre. E o meu contato, né? Eu vou deixar aqui, é o meu WhatsApp, que é 9883-034-27. E você pode ir lá me chamar no WhatsApp, que eu estou com a minha agenda aberta, e aí eu faço lá os agendamentos de acordo com a necessidade em que a gente vê ali no momento. Parabéns, Luciana. Nós que agradecemos, já está recebendo o convite da produção para voltar no próximo domingo e com um tema muito especial. Também quero me despedir deixando uma mensagem. Devemos lembrar que a vida é bela, a vida tem sentido. Só assim viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.